Olá! Como eu tinha dito anteriormente, eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre esse livro, Boys Adrift, ou Garotos à Deriva, do Leonard Sax. O Leonard Sax ele é um médico e psicólogo especializado em psicologia da educação. Ele fala que atualmente, ou nos últimos 20 anos, isso é algo que quem trabalha com criança e com adolescente vem percebendo. Os garotos eles estão cada vez mais apáticos, cada vez menos resilientes, menos esforçados, menos ambiciosos do que as garotas. O relato é sempre muito parecido, eles acham que tudo que se refere à escola é uma bobagem, eles muitas vezes odeiam a própria escola, enquanto as garotas estão muito mais preocupadas em tirar boas notas, entregar as tarefas, conseguir melhores posições, já tem muito claro o que querem fazer lá na frente. Os garotos estão preocupados em passar pela última fase do videogame. Então ele vai estudar bastante sobre esse fenômeno e levar em conta algumas hipóteses sobre o porquê disso está acontecendo. Não é um fenômeno que só se vê nos Estados Unidos, né? Ele é americano, eu acredito que seja mundial. Aqui a gente já percebe bastante isso. Eu, pelo menos, vejo bastante isso no consultório, no dia a dia, aparece muito. Então, assim, esses meninos, eles estão falhando na escola e eles estão se desengajando da dinâmica familiar, né? Uma vez que eles passam a ficar grande parte do tempo dentro do quarto. O Sax identifica 5 fatores para isso estar acontecendo, né? O primeiro, e aí eu acho que eu vou fazer alguns vídeos sobre cada um desses fatores, né? O primeiro é que ele fala que são os métodos de ensino atuais. É como se a escola tivesse num formato onde não acompanhou a evolução dos garotos e das garotas dessa nova época que a gente vive. E aí eu vou me aprofundar um pouco mais. O segundo fator são as medicações para TDAH. As medicações aqui nos Estados Unidos é uma coisa intensa, né? Qualquer criança um pouco mais desatenta ou um pouco mais agitada é direcionada para algum tipo de medicação, para Adderall, Ritalina ou o que for. O Brasil não é tão pesada a coisa ainda, mas a gente segue bastante o que se acontece lá, né? Em termos de medicalização. O terceiro fator é a desvalorização da masculinidade no sentido de desreguladores endócrinos, né? Alguma coisa está acontecendo que faz com que a produção hormonal esteja sendo prejudicada. E aí um pouco dessa estafa emocional, desse desinteresse pode ter a ver com causas hormonais também, né? O quarto fator é o excesso de videogame. Isso é óbvio, a gente está falando disso há um bom tempo já, né, do quanto isso está afetando não só na parte cognitiva, mas no desenvolvimento emocional da criança. E o último fator que ele fala vai estar ligado a toxinas ambientais. Antes de tudo, vale ressaltar que as garotas assumirem um lugar de destaque, isso não é um problema. Eu particularmente acho que o futuro vai ser interessante, se isso se concretizar do jeito que parece que vai, né? As mulheres em posições de comando, provavelmente o mundo vai entrar numa nova forma de desenvolvimento, né? Então isso não é um problema. A questão aqui é só a gente fazer um exercício de pensar o que vai ser desses garotos desmotivados, apáticos, que estão com dificuldade de aprender e que estão ficando muito, muito para trás em relação ao desenvolvimento do que as garotas, né? O primeiro fator, que era a questão da dinâmica das escolas, ele fala de um aspecto orgânico. Como ele é médico, ele vai levar muito para esse lado. Então, ele fala que o desenvolvimento da massa cinzenta do cérebro, né, das meninas, se desenvolve muito antes do que o dos meninos. Ao ponto que quando chega na adolescência, a garota está 2 anos mais desenvolvida do que os meninos, né? E isso ele vai ligar essa questão do desenvolvimento ao que acontece já desde cedo no jardim da infância.
Ele fala o que era o jardim da infância antigamente, onde a criança só brincava, jogava, brincava com água, com massinha, com a parte lúdica, né? Ela ia para a escolinha muito mais para brincar e do que é hoje, né? Onde no jardim da infância as crianças já estão praticamente tendo que saber ler ou tendo que começar a aprender a ler. Né? E aí ele vai falar, ele vai contar a história de um garotinho que chega em casa e diz que a mãe, diz para a mãe que odeia a escola, que a professora não gosta dele, que ele é burro, né? E essa mãe fica preocupada e vai até a escola e fala, putz, o que essa professora está fazendo com meu filho, né? E quando ela chega lá, ela descobre que a professora é um amor, assim, a professora é super boazinha, mas o que acontece? A professora ou a escola entende que as crianças têm tempo de desenvolvimento diferente. Então, o que eles pegam? Os que estão mais aptos a aprenderem ou a começar a aprender a ler e divide a turma. Então, esses que estão mais aptos já começam a aprender a ler. Os que não estão aptos, ainda por conta de ser muito novinhos, eles ficam num outro canto brincando, fazendo com a parte mais lúdica. Acontece que as crianças sacam muito rápido que essas daqui estão aprendendo algo que elas não são capazes. E elas começam a se intitular de burras. Porque elas falam, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente. E aí ela associa que a professora, que ele só está nessa turma porque a professora não gosta dele. E, consequentemente, se ela não gosta de mim, eu odeio a escola. Então, a entrada dele na escola já começa com essa visão de que a escola é algo nocivo, que não gosta dela, né? Ele fala uma coisa também muito legal sobre, na Finlândia, que parece que as crianças começam a aprender a ler aos 7 anos de idade. Na minha época, teoricamente era por aí também, no primeiro ano. No pré, a gente até tinha um pouquinho de... mas era muito básico, mas a partir dos 7 anos que se começava a aprender a ler e escrever, né? E ele fala disso na Finlândia, que é a partir dos 7 que se começa o que os Estados Unidos está querendo fazer com 5. Né? E o que eles estão vendo é que os adolescentes na Finlândia, eles estão muito mais engajados e gostam muito mais da escola, dos meninos, tá? Do que os meninos americanos que estão chegando na adolescência e odeiam a escola, não querem saber, não entregam tarefa, não fazem nada. Então ele fala o quanto muitas vezes a espera que a Finlândia faz é a espera da maturidade cerebral mesmo, da maturidade cognitiva para a criança estar apta a aprender a ler e escrever. Quem estudou Piaget vai lembrar que é meio por aí. Para a teoria de Piaget, você, a partir do desenvolvimento, quando você está apto a aprender tal coisa, que você começa a aprender. Por isso que cada matéria tem uma época para ser aprendida, né? Então, na Finlândia, a performance estudantil dos garotos, dos adolescentes, acaba sendo muito maior do que a dos americanos que começaram mais cedo. Então, às vezes, você segurar um pouco antes de entrar nesse conteúdo intenso, ele pode funcionar muito melhor, porque ele não vai criar esse ranço que a criança pequena acaba pegando pela escola logo no jardim da infância. Aí, em algum ponto, ele começa a levantar a questão de por que as meninas estão conseguindo acompanhar e por que os garotos não. Então, um dos fatores é esse que eu acabei de dizer, né, de um desenvolvimento cerebral acontecendo antes, né, o desenvolvimento do cérebro acontecendo antes. Então ele fala que áreas ligadas a ler e escrever de uma garota de 5 anos de idade está muito mais desenvolvida do que a de um garoto de 5 anos de idade. Então elas teoricamente vão ter muito mais facilidade do que eles. E a hipótese 2, ele sugere que é um ponto cego que a psicologia não conseguiu, a psicologia educacional não conseguiu captar muito bem ainda, que é a tendência das meninas pequenas quererem corresponder ao que a professora deseja, muito mais do que os meninos. Então, segundo isso, as meninas tendem a querer agradar a professora e os meninos não. E aí a gente fala, putz, mas isso é cultural, isso é algo aprendido, né? No sentido de que as mulheres têm que agradar o outro, as meninas têm que agradar o adulto e que os meninos não precisam.
Só que aí ele levanta um aspecto bem legal, que é com um estudo antropológico feito com chimpanzés. Mas esse aspecto relacionado ao que eles observaram, o que os antropólogos observaram em relação às chimpanzézinhas e os chimpanzézinhos com as mães, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre ele, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas já cai por terra de que essa necessidade de agradar a professora ou dos garotos de se afastarem ou de não precisarem agradar tanto quem ensina, afasta a ideia de que isso é algo cultural, né? Porque acontece a mesma coisa entre os chimpanzés. Então eu vou fazer um outro vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Até mais.